se lembre da sua lei, da importância da sua palavra, do poder, da importância do poder da sua palavra. Que o povo de Israel, o povo de Deus, possa comemorar esta aliança que Deus tem com ele, uma aliança individual, através da sua santa e sagrada palavra. O segundo motivo de celebração era que o povo celebrava esta festa em gratidão a Deus. O povo queria agradecer a Deus. Por quê? Por Deus ter abençoado o seu trabalho. Deus tem abençoado a sua colheita. E o povo, depois da colheita, oferecia a Deus as primícias das colheitas. E o povo, cada lavrador, cada agricultor, colocava no cesto ou em cestos, dependendo da abundância, da prosperidade, as primícias, e levava ao templo e ofertava a Deus estas primícias. Portanto, antes da descida do Espírito Santo, antes da vinda do Espírito Santo e do seu poder no seu povo, era por estes dois motivos que se celebrava esta festa. Amém, igreja? Amém. Alguém entende? Amém. O que o Espírito Santo está a falar? A palavra santa e sagrada e a prosperidade que acompanha esta palavra. A prosperidade que acompanha quem coloca em prática esta palavra. A gratidão do povo para com Deus. Este mesmo tempo que Deus escolheu para manifestar algo diferente e que vai permanecer e que vai ser universal. Ou seja, a festa celebrada pelo povo de Deus, os israelitas, era uma festa para um só povo. Agora, a descida do Espírito Santo é celebrada por todos os povos. Amém, igreja? Amém. Mas a descida do Espírito Santo não anula a gratidão que o povo de Deus deve manifestar a Deus, oferecendo as primícias do seu trabalho a Deus, celebrando da aliança que temos na Santa e Sagrada Escritura. Hoje, colocamos a palavra Santa e Sagrada de Deus à parte e queremos seguir as nossas palavras, o desejo do nosso coração. Hoje é problemático obedecer a palavra de Deus. Já é marginalizado, já é considerado como fanática, porque quer seguir a palavra santa e sagrada, quer seguir o caminho de Deus, quer seguir a vontade, fazer a vontade de Deus. Mas fazendo a vontade de Deus, somos ricamente abençoados por Deus. Amém. Porque fazendo a vontade do nosso Pai, mostramos a nosso Pai que ainda nesta terra Ele tem filhos obedientes. Amém. A obediência. O Senhor Jesus falando aos seus discípulos, 40 dias, durante 40 dias depois da sua ressurreição, ensinando aos seus discípulos, vai voltar a insistir sobre
fiquei em Jerusalém, até que venha dos céus a promessa do Pai. Queridos amados, o Senhor Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos quem era o Espírito Santo, qual deveria ser a missão do Espírito Santo, o ajudador, o outro consolador, a presença permanente de Deus no nosso meio, a manifestação visível do Emmanuel no nosso meio. Os discípulos conheciam o Espírito Santo. É por isso que o Senhor Jesus diz que é o Espírito que o mundo não pode receber, porque não conhecem o Espírito Santo, mas vocês conhecem quem é o Espírito Santo, e por isso vocês vão receber o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, enquanto o povo celebrava as santas e sagradas escrituras, enquanto o povo vinha para ofertar e agradecer a Deus pela abundância, as riquezas e a prosperidade, o Espírito Santo se manifesta. Aleluia. Aleluia. Amém. O Espírito Santo se manifesta. Quem tem o seu coração rasgado nesta noite? Oh, aleluia. Quem tem a sua alma aberta? Amém. O Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, naquela casa, o poder, a glória de Deus, desce naquela casa. Esta casa é tomada. Esta casa é cheia desta presença. E todos aqueles que estavam na casa receberam o poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Aleluia. Amém. O Espírito Santo não é um poder. Os que estavam na casa receberam o poder, porque o Espírito Santo desceu no meio deles. Amém, igreja? Amém. Alguém entende isso? Onde o Espírito Santo desce, onde o Espírito Santo se apresenta, a manifestação de poder, a manifestação de glória. Se o Espírito Santo descer e entrar no teu coração, alguma coisa vai mudar na tua vida. Na hora em que Ele toma conta de ti, na hora em que Ele toma conta do ambiente espiritual à tua volta, o Espírito Santo deve estar contigo, mas deve estar também em ti. Aleluia. Amém. O Espírito Santo, ele deve estar contigo. Aleluia. Amém. Santiago, venha. Pessoal. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. O Espírito Santo deve estar assim, contigo. Amém? Amém. O Espírito Santo está contigo, com ele. Amém. Amém? Amém. Faz um passo para a frente. Um passo para trás. O Espírito Santo está contigo. Amém. Tu fazes um passo para a frente, ele faz. Amém. Aleluia. O Espírito Santo te acompanha onde quer que vá. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Mas o Espírito Santo deve estar também em ti. Ele está em ti. Ele Amém. está no teu coração. Amém. É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. É Ele que te guia. É Ele que te orienta. E quando o Espírito Santo está em ti, já tu não és o mesmo. Quando o Espírito Santo está em ti, já não és tu que vives. É Cristo que vive em ti. Amém. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor. Amém. E se o Espírito do Senhor está em ti, já não tem vontade.
É o Senhor que fala em ti. É o Senhor que viaja em ti. É o Senhor que te orienta. Amém? Amém. O Espírito Santo deve estar em ti. Amém. O Espírito Santo só vai entrar em ti se o teu coração está aberto. Amém. Se dá lugar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é nenhum arroba coração. Arroba porta. Ele é bem educado. Ele bate. Dá-me licença. Oh, aleluia. Quero entrar no teu coração. Oh, aleluia. Quero participar da tua vida. Eu quero participar da tua vida. Quero mover nas águas da tua vida. Dá-me licença. Eu quero operar na tua vida. Quero tirar a tua ansiedade. Dá-me licença. E muitas vezes não queremos deixar o Espírito Santo tomar o lugar. Não queremos deixar o Espírito Santo nos encher. Não queremos deixar o Espírito Santo nos incendiar. Não queremos deixar o Espírito Santo nos conduzir, nos guiar. Não queremos que o Espírito Santo se assenta conosco. Seja o nosso amigo. Caminha conosco. Não queremos sentir o que o Espírito Santo sente. Falar como o Espírito Santo fala. Aleluia. Amém. Queridos amados, todos receberam o Espírito Santo, porque o propósito deles era orar, estar juntos, até que venha a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Amém. Amém? Amém. Se estás aqui hoje, é porque tu precisa de ser renovado, renovada na presença do Espírito Santo. Amém. Tu precisa ser renovado, ser recarregado. Tu precisa da força do Espírito Santo renovado em ti. Tu precisas subir mais um patamar, mais um degrau espiritual. Amém. Tu precisas remover alguma coisa na tua vida, mas a tua força não consegues. Mas Ele consegue. Amém, Jesus. Amém. Espírito Santo, vem orar por mim. Ele consegue mudar. Ele consegue te moldar. Ele consegue transformar. Amém, igreja? Amém. Queridos amados, quando receberam o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, receberam a unção, começaram a falar línguas de todos os países, as pessoas que estavam lá, e línguas também que ninguém entendia. Receberam um espírito de ousadia. Podiam ir na rua e falar de Jesus. Já não tinham medo de ser perseguidos. O Espírito Santo quer fazer isso na tua vida. Amém. Quer tirar o medo que tu tens, o medo que te prende, que faz com que não consigas avançar, não consigas avançar no ministério, não consigas te entregar, não consigas falar de Jesus, tem vergonha de falar de Jesus, não consigas avançar, tem outros que não conseguem avançar para o batismo, na dúvida, no medo. O Espírito Santo te ajuda. Tem outras pessoas que não conseguem lidar com as tentações. O Espírito Santo te ajuda. Amém.
Quando tu oras e dizes, Pai, não me deixe cair em tentação, o Espírito Santo está ao teu lado. Não me deixe cair em tentação. Ele não vai te deixar cair. Amém. Não vai te deixar cair. Tem pessoas que decidiram de não fumar e voltaram a fumar porque contaram com a sua própria força. Precisas, se estás neste caso, tu que me segues, precisas do Espírito Santo. Amém. Amém. O Espírito Santo vai te ajudar a prevalecer. Amém, Jesus. O Espírito Santo vai te ajudar a ultrapassar. O Espírito Santo vai te moldar. Amém. Independentemente do vício, o Espírito Santo faz. Basta deixar o Espírito Santo. Eu bato. Deixa-me entrar. Eu quero agir. Amém, Jesus. Eu quero fazer a tua vida. Muitas pessoas não aceitam o ministério por medo, por preconceitos, por clichês, por causa da sua condição social. Mas o Espírito Santo nos ajuda a superar. Amém. Com o Espírito Santo, somos mais que vencedores. Amém. Somos mais que vencedores em todas as aflições. Queridos amados, o Espírito Santo é um bem, ou bem maior, que os filhos de Deus podem ter. O Espírito Santo é a presença real de Deus na nossa vida. Amém. Que nos ajuda a superar. Quando caminhamos e temos a certeza que o Espírito Santo está ao nosso lado, não estamos só. As pessoas podem pensar que estamos só, isolados, na solidão, mas não estamos só. Estamos com o Pai. Amém. Estamos com o Filho. O Espírito Santo está conosco. É por isso que Davi dizia: os teus familiares, o teu pai, até os teus pais podem te abandonar, mas não, o Senhor não te abandonará. Amém. Amém. Queridos amados, o Espírito Santo ele é fiel. Amém. Hoje, abre o teu coração. Oh. Fala no teu interior, no segredo. Diz Espírito Santo, eu quero te experimentar. Entra no meu coração. Amém. Entra na minha casa. Mexe com a estrutura da minha vida. Amém. E faz um milagre acontecer. No segredo. Fala. E Ele vai fazer. Queridos amados, sim, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou, houve um barulho e se podia ver homens e mulheres caminhar, cambaleando, caminhar como embriagados, mas não é porque não caminhas como embriagado, isso quer dizer que o Espírito Santo não está em ti e que não opera em ti. Amém, igreja? Amém. Porque quem faz caminhar desta maneira é o Espírito Santo. E quem não faz caminhar também é o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Não é o homem que decide. Aleluia. Como é que ele deve caminhar o Espírito Santo. Queridos amados, que o Espírito Santo possa fazer parte de nós. Esta é a mensagem de hoje. Se recebermos o poder do Espírito Santo na nossa vida, vamos mudar. Amém. De dentro para Aleluia. a nossa condição vai mudar. O medo que tínhamos vai mudar. Porque nunca
seremos só. Nunca. Teremos sempre alguém conosco. Se calhar os pessoal vão pensar que somos loucos a caminhar e a falar. Está a falar com quem? Mas tu sabes que estás a falar com o Espírito Santo que está ao teu lado. Podes experimentar isto e ver que tem alguém ao teu lado, mesmo que está a caminhar contigo. Sentir esta presença real ao teu lado. Tudo isto, se o teu coração está aberto. Deus quer fazer isso contigo. Deus quer fazer isso na tua família, tu que me acompanhas. Deus quer resolver isso, Deus quer te capacitar. Porque Ele sabe que tu precisa desta força, tu precisa deste poder para poder lidar contra as situações alheias. Tu precisas disto hoje. Todos nós que estamos aqui precisamos ser renovados no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Para enfrentar as vicissitudes. Precisamos ser renovados para podermos lidar contra as situações. Amém, igreja? Amém. O Espírito Santo faz em nós se desenvolver. Deus que nos leva a ter os sentimentos, as emoções de Deus. Quando temos o Espírito Santo em nós, podemos ver o fruto do Espírito. Ontem falamos disso. É o Espírito Santo que faz isso. Amém. Não somente Ele vai te dar o poder, Ele vai te dar a força, a autoridade necessária, mas Ele vai te moldar. Se antigamente era uma pessoa impulsiva ou tímida, uma pessoa colérica, sempre se zanga por qualquer situação, mas vai te transformar. As pessoas que te conheciam antigamente vão olhar para o teu onde vais. O que aconteceu? Esse homem já mudou. Como isso é possível? É o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Deixa o Espírito Santo agir ao teu lado, na tua vida, na tua família, na tua casa. Amém. Amém. O Espírito Santo traz o amor de Deus à nossa vida. É por isso que temos o poder e a capacidade de transmitir esse amor, de transmitir esta paz, porque Ele nos dá esta paz. Só podemos dar o que temos. Se não temos, não podemos dar. Só podemos dar o que temos. E em Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, temos todas as boas obras em nós. Amém? Amém. Temos todas as boas obras em nós para manifestar. Queridos amados, que hoje não saia daqui sem esta porção tua. Amém, igreja? Amém. Estavam na casa, quando o Espírito Santo desceu, cada um recebeu a sua parte. Sim ou não? Sim. Coloca, faz favor, a última passagem. Convido a igreja a se colocar de pé. Quando o Espírito Santo desceu, cada pessoa recebeu a sua parte. Por quê? Porque o coração de cada pessoa estava já preparado, já aberto, o espírito aberto para receber esta unção, para receber esta graça, para receber este poder. Amém? Amém. Que tu também possa receber, que Ele vai distribuir. O Espírito Santo vai distribuir. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. O Espírito Santo vai distribuir.
Abre hoje, agora o teu coração, receba a tua paz. Abre o teu coração e receba a tua paz. Mediante o teu pedido. Amém? Amém. Vamos ler estes 2 versículos. 1, 2, 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Levanta a tua mão direita no céu, vamos orar. Se estás aqui hoje, é para isso, para ser cheio, é para fazer esta experiência com o Espírito Santo. Amém. É algo que só tu vai sentir e vai testemunhar e vai ver os frutos. Não saia daqui, aleluia, Amém. sem receber a tua porção da presença de Deus. Amém. Amém. Soberano Deus Todo-Poderoso, Santo Pai, seja louvado e engrandecido. Aqui, nesta casa, nesta cidade e nesta nação, sobre toda a face da terra, pela tua glória manifestada no nosso meio. Espírito Santo, eis aqui cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, libera em cada coração, Pai querido, a tua glória e o teu poder. Libera em cada alma, soberano Deus Todo-Poderoso, esta porção, Santo Pai querido, da tua presença, porque tudo o que há em nós precisa ser moldado a tua imagem, Santo Pai, que o Espírito que veio desde sexta-feira opera em cada vida, opera em cada família, Santo Deus Todo-Poderoso, para testemunharmos que o Espírito Santo está conosco, mas o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo é a nossa força. O Espírito Santo é a nossa vida. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso Senhor. O Espírito Santo é o nosso Deus. É o nosso Deus. Espírito Santo, toma o controle de cada um de nós. De cada coração aberto. Entra, pousa, mexe com a estrutura, ministra, opera o milagre, abre as portas fechadas, livra, soberano Senhor Pai querido, de todo amarras, quebra, Pai querido, todas setas malignas, destrói, soberano Senhor, toda ferramenta do inimigo. Glorifica, Santo Pai, o teu santíssimo nome, Deus Todo-Poderoso. Santidade a Deus, Pai querido, que possamos ser santificados pela tua presença, Espírito Santo, a cada dia. Que o nosso coração seja santificado, o nosso espírito seja santificado e o nosso corpo santificado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém.